A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e essa é a nossa aula Atividades Lúdicas no Ensino Bíblico de Crianças. Uma das coisas muito importantes para o ensino bíblico infantil é aprendermos a utilizar as ferramentas pedagógicas de ensino. E nós vamos conversar com você sobre as atividades lúdicas, algo muito importante na aula para crianças que pode tornar o teu ensino mais prazeroso e proveitoso com as suas crianças. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o teu comentário no final dessa aula, diga o quanto essa aula abençoa a tua vida. Tudo isso é muito importante para tornar o nosso trabalho mais relevante. Nosso curso de capacitação para o Ministério Infantil, nesse módulo nós vamos conversar sobre atividades lúdicas no ensino bíblico de crianças. Muitos professores de Ministério Infantil reclamam da falta de interesse das crianças pelo ensino bíblico, da dificuldade de cativar a atenção das crianças durante as suas aulas. E é muito importante você, meu irmão, você, minha irmã no Ministério Infantil, conhecer as ferramentas pedagógicas de ensino. E as atividades lúdicas é muito proveitosa para o ensino bíblico de crianças. Pastor, eu nunca ouvi falar nesse nome de atividades lúdicas. O que é uma atividade lúdica? O lúdico é a utilização pelo professor do Ministério Infantil de jogos e brincadeiras para o ensino bíblico. Então, as atividades lúdicas é quando você adequa ao ensino bíblico jogos e brincadeiras. Então, você consegue trazer jogos e brincadeiras dentro do teu ensino que vão complementar aquilo que você está ensinando e tornar mais fácil a compreensão das crianças do ensino bíblico que você está apresentando. Então é muito importante, nós vemos que muitas pessoas usam o lúdico, mas não sabe para que usar o lúdico, não sabe o que estão usando, e muitas vezes a utilização de atividades lúdicas sem propósito pedagógico tem causado dificuldade dentro do Ministério Infantil. Nós vemos muitos pais reclamando, lá na salinha só tem brincadeira, não vou levar a minha criança para a escola bíblica infantil ou para o culto em paralelo, porque lá só tem brincadeira. Então você, meu irmão, deve conhecer aquilo que está fazendo e trazer para o conhecimento dos pais. Então, quando o pai ou a mãe questionar e dizer, olha, vocês estão fazendo só brincadeira na salinha, você vai dizer não. Nós estamos utilizando atividades lúdicas, que é um método pedagógico de ensino que usa brincadeiras e jogos para ensinar a Bíblia para os teus filhos. Então, isso é muito importante. Então, primeira coisa importante dessa aula, o que é atividade lúdica? É a utilização de jogos e brincadeiras para o ensino bíblico da criança. Então, lembrando sempre que a atividade lúdica ela deve estar relacionada à aula, ao tema da tua aula. Então, você não vai fazer um jogo, uma brincadeira, se não estiver relacionado ao tema da tua aula. Então, isso também é muito importante. Nós vamos ver que, salvo no caso que essa atividade lúdica é para um momento de descontração e recreação. Então, aí não há necessidade de estar harmonizada com o ensino. Mas, fora disso, toda atividade lúdica, seja uma dinâmica, seja uma brincadeira, ela deve estar relacionada ao tema da aula. O que eu vou ensinar na minha aula hoje? Então, eu vou relacionar uma dinâmica, uma atividade lúdica com aquele tema que eu vou ensinar, e isso vai ser uma ferramenta para ajudar na fixação do assunto à criança. Então, o lúdico é a utilização de jogos e brincadeiras como ferramenta de ensino. Qual é o benefício, pastor? Por que eu preciso usar atividade lúdica na minha aula? Qual vai ser o benefício? Primeiro, o aumento do engajamento das crianças na aula. A palavra engajar está muito em alta relacionada a redes sociais. Mas muitas pessoas não entendem que o engajamento não é só na rede social. Na tua aula para as crianças do Ministério Infantil é necessário promover um engajamento das crianças. Pastor, lá vai de novo, eu não sei o que é engajar. Engajar é uma ferramenta que quer dizer envolver e comprometer o aluno no processo do ensino. Então, engajar é envolver e comprometer o aluno no processo do ensino. Então, quando o aluno se engaja na aula,
A aula não é apenas o professor falando, mas é o aluno perguntando, é o aluno dizendo aquilo que conhece sobre o assunto. Então, ele causa todo um envolvimento e um comprometimento do aluno em aprender aquilo que está sendo ensinado. Então, as atividades lúdicas, primeiro, ela vai engajar o aluno na tua aula, ela vai envolver o aluno na tua aula e comprometer o aluno com esse processo de ensino. Esse é o primeiro benefício. Segundo benefício, vai ajudar na retenção daquilo que foi ensinado. Então é muito importante que a criança participe da aula e ao sair da aula ela entenda o tema pedagógico proposto. Olha, a aula de hoje ensinou sobre o amor ao próximo. A aula de hoje ensinou sobre perdoar aqueles que me ofendem. E muito importante a criança trabalhar para tornar esse ensino real no seu dia a dia. Então a atividade lúdica ela vai ajudar na retenção e na fixação daquele ensino. Então aquilo que foi proposto. Eu me preocupo muito, pois a criança muitas vezes lembra da história que foi contada, mas não entende a lição transmitida por essa história. Então nós temos dentro do Ministério Infantil e dentro da igreja muitas pessoas que conhecem todas as histórias bíblicas, mas não sabem o que essas histórias querem ensinar. Então é muito importante para você, professor do Ministério Infantil, ter certeza que a criança entendeu a mensagem transmitida. Olha, o ensino bíblico para nós hoje é isso. O que devemos praticar é isso. Então, a atividade lúdica vai ajudar na fixação e na retenção daquilo que foi ensinado. Outra coisa, ela vai desenvolver habilidades motoras e habilidades sociais nas crianças. Então, além de nós ensinarmos o ensino bíblico proposto, muitas das atividades lúdicas vai ajudar no desenvolvimento da motora do aluno através de brincadeiras, vai ajudar também no desenvolvimento de prática das regras sociais através de dinâmicas e atividades propostas. Então é um crescimento por completo. O aluno vai ter o crescimento espiritual, mas ao mesmo tempo vai ajudar no seu desenvolvimento físico e no seu desenvolvimento social. Então as atividades lúdicas têm essa capacidade, um ensino abrangente, não só na área espiritual, mas abrangendo outras áreas também. Isso é muito importante. Outra coisa importante da atividade lúdica é que ela vai desenvolver o raciocínio lógico da criança e vai ajudar a criança a ter o argumento, a argumentar, a pensar realmente por si. Uma coisa importante dentro do Ministério Infantil é levarmos as crianças a desenvolver o seu raciocínio. Muitas pessoas dentro do Ministério Infantil normalmente não motiva a criança a desenvolver o raciocínio lógico. E nós precisamos entender, dentro da igreja tem muitas pessoas dentro do ministério, dentro da igreja adulta, que precisa de um tutor, alguém que esteja cuidando dela a todo momento. Por quê? Porque ela não consegue raciocinar, ela não consegue tomar decisões pautadas na palavra de Deus. Então nós devemos ensinar as nossas crianças a raciocinar e tomar decisões pautadas na palavra de Deus. As atividades lúdicas vai ser excelente para isso. Outra coisa, ela vai aumentar o vínculo emocional da criança pela aprendizagem. A criança vai aprender de uma forma prazerosa. Então, a criança vai ter prazer no aprender, vai ter prazer no desenvolver aquilo que aprendeu, e isso vai causar um vínculo emocional, vai trazer sensações positivas para a criança na aprendizagem, e o importante, vai motivar a criança a buscar se aprofundar na aprendizagem. Então é muito importante para você que está assistindo essa aula, utilizar nas tuas aulas atividades lúdicas para o ensino infantil. Então lembrando que o lúdico é a atividade de brincadeira e jogos que devem estar relacionados com o tema da lição, então ela é um complemento para aquilo que vai ser ensinado. Isso vai fazer com que as suas crianças se envolvam mais no teu ensino, na tua aula, vai cativar a atenção delas, vai trazer prazer no aprendizado e ela vai querer se aprofundar. E o importante, aquilo que vai ser ensinado vai ficar gravado no coração da criança e ela vai praticar aquilo que aprendeu. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607. Sou o pastor Rogério. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se quiser compartilhar essa aula, tem toda a liberdade de compartilhar e nós estamos aqui para te ajudar.
O Instituto Barak, ele quer abençoar a tua vida pelo conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.